Olá a todos, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Revisando com Questões, o nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria focado nas provas de revalidação médica. Pessoal, hoje eu vou trazer um RCQ, um Revisando com Questões diferente dos outros, tá? O que a gente costumava fazer? A gente sempre pegava um tema central, por exemplo, o último vídeo eu peguei saúde do trabalhador. Então pegava ali o tema central, saúde do trabalhador, e colocava teoria sobre aquele determinado assunto, alguns pontos que eu achava importante. Depois a gente ia para as questões e eu fazia a resolução comentada dessas questões, tá? A gente fez, se eu não me engano, 32 RCQs dessa forma, pegando um tema central, depois resolvendo as questões das provas de revalidação. Hoje a gente vai mudar um pouco esse modelo. Na verdade, nas próximas semanas, o que nós teremos? Nós teremos a resolução comentada da prova da UFMT, a prova que teve o edital aberto lá em 2020, mas que ela ocorreu no dia 10 de janeiro de 2021. Então, eu gostaria muito de convidá-los a participarem dessa resolução comentada da prova da UFMT. A prova da UFMT ela tem uma série de diferenças comparadas com a prova do Revalida do INEP e também da prova da USP. O que nós temos? Em relação às grandes áreas, é igual, tá legal? Então, a gente tem lá clínica cirúrgica, clínica médica, GO, pediatria e preventiva. Quanto a isso, é igual, tá legal? Qual que é a diferença? Uma delas, por exemplo, a prova da UFMT, ela tem as questões divididas pelas grandes áreas. Então, você está lá com o caderno em mãos, você abriu o caderno e está lá, clínica cirúrgica. Depois vai vir 10 questões de clínica cirúrgica. Depois vai vir clínica médica, mais 10 questões. Então, isso, querendo ou não, ajuda. Sem dúvida nenhuma, a gente, no nosso cérebro, a gente coloca na chavinha de clínica cirúrgica. Opa, agora é pediatria. Coloca ali na chavinha de pediatria. Então, isso parece que não, mas eu acho que ajuda e ajuda bastante. A prova do INEP já não é assim, né? A gente tem questão 1, 2, 3, 4, até a 100, e às vezes mistura ali uma ou outra, tá legal? O que mais que a gente tem da prova da UFMT? A prova da UFMT, para vocês saberem, caso vocês não saibam, são 50 questões de múltipla escolha e mais 10 questões discursivas, isso na primeira fase. Sendo que as discursivas são 2 questões de cada uma das grandes áreas, tá legal? Então, vamos lá, vamos começar. Hoje a ideia é começarmos com clínica cirúrgica. Vou fazer a resolução comentada aqui para vocês de 5 questões de clínica cirúrgica. Se vocês ficarem com dúvida, esse vídeo vai para o YouTube. Lá no YouTube vocês podem colocar as dúvidas de vocês. A gente vai interagir bastante aí, pensando na prova da UFMT, tá legal? É uma prova que, sem dúvida nenhuma, é uma prova que gera bastante discussão. Muitas pessoas ficam até chateadas com algumas questões, falam, poxa, essa questão não é para um generalista, de repente é para um especialista focal. Então tem alguns pontos que realmente gera discórdia e vamos trabalhar. Infelizmente a gente tem que fazer a prova e tem que ir bem na prova principalmente. Então vamos trabalhar, vamos pegar algumas nuances, pegar alguns detalhes, algumas dicas que eu vou passar para vocês, tá legal? Então é isso, pessoal, vamos lá, vamos começar então com clínica cirúrgica. Pessoal, vamos lá então para a questão número 1 do bloco de clínica cirúrgica. A gente tem então um homem de 58 anos de idade, paciente hipertenso e diabético, no 14º dia de pós-operatório de artroplastia total de joelho direito. Procura ajuda médica com quadro de dor e edema em panturrilha direita há cerca de 3 dias. O paciente foi então submetido a exame de ultrassonografia modo B, o qual evidencia edema muscular de panturrilha discreto e não compressibilidade dos vasos poplíteos. Com base no quadro clínico, qual o tratamento inicial proposto e em qual regime? Não vamos ver as alternativas, pessoal, vamos ficar só com o enunciado. Qual que é a grande diferença da prova da UFMT para as outras provas, especialmente a prova do INEP? Normalmente os enunciados são mais curtos, tá? A gente viu aí que a gente tem 4 linhas apenas. Esse enunciado dá pouca informação para a gente? Não, é um enunciado bem ok, né? A gente sabe que é um homem, 58 anos de idade, um homem aí no 14º dia do pós-operatório de uma artroplastia, o paciente apresenta sinais e sintomas tais como dor e edema na panturrilha direita, cerca de 3 dias, foi realizado o ultrassom, no ultrassom a gente evidenciou ali um edema muscular de panturrilha, discreto. Então, a gente tem bastante informação até, né? A gente, vendo isso, automaticamente a gente tem que pensar em TVP e em TEP.
Se a gente pensar no TEP, tromboembolismo pulmonar, pensando em prova, o examinador ele iria colocar mais informações para a gente. Ele ia colocar um exame físico, esse paciente com queixa de dispneia, no exame físico poderia ter uma saturação mais baixa, uma radiografia de tórax mostrando alguns sinais ali que a gente pode identificar ou ao menos aumentar a probabilidade de ter um TEP. A gente poderia ter ali um resultado de uma angiotomo, poderia ter outros sinais que poderia nos ajudar a fazer o diagnóstico de TEP. Normalmente as questões de TEP, pelo menos do INEP, elas são bem tranquilas, você coloca um quadro clínico bem específico. Na prova do FMT já caiu TEP, mas não é tão comum cair, mas sempre fica ali entre TEP, TVP, para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças. Nesse caso, se vocês pensaram em TVP e TEP, perfeito, tá? Só que aqui, como não nos foi dado uma série de informações, a gente vai excluir esse paciente inicialmente não tem TEP. Em relação ao TVP, esse paciente tem TVP, uma trombose venosa profunda? Aparentemente não, mas e o risco dele ter? É alto, né? Só o fato dele ter feito uma cirurgia, uma artroplastia do joelho, já aumentaria e muito o risco desse paciente ter um TVP. Ainda mais associado com dor e edema na panturrilha, isso sem dúvida nenhuma tem que acender uma luzinha aqui pra gente. Então, vamos para os passos. Eu vou colocar sempre para vocês. Passo 1, passo 2, passo 3, às vezes até passo 4, para a gente poder fazer a resolução comentada dessa questão de forma mais organizada possível. A questão número 1, gostaria de deixar para vocês. A gente vai anticoagular esse paciente ou não? Tá? Essa é a primeira pergunta. Se a gente for lá para as alternativas, a gente vai ver lá, ó, heparina, varfarina, enoxaparina e rivaroxabana. Todos esses são anticoagulantes. Então você fala, opa, eu não sei se esse paciente tem um TVP, mas todas as alternativas estão falando de anticoagulantes. Então vamos anticoagular? Sem dúvida nenhuma, esse paciente vai ser anticoagulado. Em relação ao passo número 2, esse paciente vai fazer o tratamento ambulatorial ou hospitalar? Lembra que eu falei para vocês? Quais são os sinais, quais são os exames físicos, quais são os parâmetros que foram nos dados? Em relação ao exame físico, a gente não tem uma gasometria, a gente não tem uma ausculta, a gente não tem um paciente reclamando de dispneia, um paciente com uma saturação baixa. Aparentemente isso não nos foi dado, então a gente exclui ali um caso mais grave, um caso agudo, tá? Então esse paciente pode sim ser tratado de forma ambulatorial. Vai ser feita ali uma profilaxia para um TVP e de forma ambulatorial, tá legal? Em relação ao passo número 3, qual que era a terceira pergunta que a gente deveria fazer? Qual o anticoagulante de escolha? A gente viu que tem 4 opções para a gente. Então, qual dessas a gente vai escolher? A partir do momento que a gente já sabe que o tratamento não é hospitalar, a gente poderia excluir a alternativa A e a alternativa C, tá? Então, a gente ficaria entre a B e a D. A varfarina ou a rivaroxabana que a gente vai fazer para esse paciente, tá? Então, basicamente seria isso. Lembrando que a gente tem diferentes anticoagulantes. A gente tem heparina não fracionada, a gente tem heparina de baixo peso molecular, a gente tem o que a gente chama agora de novos anticoagulantes. Se a gente pensar, por exemplo, na rivaroxabana é um fármaco que age como inibidor direto do fator XA, tá? Se a gente pensar na heparina é uma heparina não fracionada. Se a gente pensar na varfarina, a varfarina é um antagonista da vitamina K. Se a gente pensar na enoxaparina seria uma heparina de baixo peso molecular, tá? Então, hoje, sempre quando a gente tem a possibilidade, em determinados casos também, especialmente no tratamento ambulatorial, a gente tende a usar mais os novos anticoagulantes e também a heparina de baixo peso molecular. Essas medicações elas nos dão mais segurança, a gente não precisa fazer ali o controle do ENR de forma contínua, de mês a mês, tá? Diferentemente da heparina e a varfarina, que a gente tem que fazer esse controle do ENR, e a varfarina, mesmo sendo uma ótima medicação, o Marevan, por exemplo, ele nos ajuda muito em determinados pontos, às vezes até mais do que os novos anticoagulantes. Tem uma série de pesquisas ainda relacionadas a isso,
mas o controle tem que ser feito mais fino ali, o médico tem que estar mais presente nesses pacientes com uso de varfarina, diferentemente dos novos anticoagulantes que a gente consegue deixar o paciente mais livre ali, fazer um controle um pouquinho de forma mais espaçada, tá legal? Pensando num paciente que a gente vai fazer aí a profilaxia de forma ambulatorial, realmente a gente escolheria ali uma medicação mais novos anticoagulantes para realmente manusear esse paciente, tá legal? O que a gente tem, o que seria ruim na varfarina? A varfarina, ela dá muita interação medicamentosa. Se o paciente já faz uso de alguns medicamentos, pode interagir. Se esse paciente fizer uso de álcool, pode interagir. Se esse paciente comer verduras, pode interagir. Então, tem uma série de detalhes da varfarina que a gente tem que falar para o paciente, ó, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Então, mesmo ela tendo uma boa qualidade, uma medicação que ajuda, mesmo assim, ela tem uma série de dificuldades que a gente tem que realmente orientar o nosso paciente, tá? Então, basicamente, o Marevan, que é a varfarina, a dose, ela é ajustada individualmente, com base nos resultados do tempo da protombina, o TAP, né, também chamado de TAP ou TP, que mede basicamente o tempo para que o mecanismo de coagulação se complete e é particularmente sensível aos fatores de coagulação afetados pela varfarina. O RNI, né, ou Índice de Normalização Internacional, a gente chama também de INR, né, é uma forma de expressar o TAP de maneira padronizada. Isso garante que os resultados obtidos pelos diferentes laboratórios possam ser comparados com confiabilidade. Então, foi o que eu falei para vocês anteriormente. Mesmo o Marevan, né, que no caso é a varfarina, sendo ótimo, ele tem um controle maior. A gente precisa de exames laboratoriais, precisa fazer esse acompanhamento de forma regular e com período menor comparado com os novos anticoagulantes. Tá legal? Então, isso, querendo ou não, dificulta o manejo desse paciente. Nesse caso, então, o que nós tínhamos? A gente tinha que escolher entre a varfarina e a rivaroxabana. A rivaroxabana, como eu falei para vocês, é uma medicação, um anticoagulante novo, que a gente não precisa desse controle, né, do TAP, do INR, simplesmente a gente faz uma dose e a gente prescreve para esse paciente e pode fazer aí de forma profilática ou mesmo no tratamento desse paciente, tá? Então, para esse nosso paciente, sem dúvida nenhuma, a gente poderia fazer ali a rivaroxabana e o tratamento seria ambulatorial, tá? A gente iria encaminhar esse paciente para casa com uma receita do anticoagulante e ia marcar consulta para ele de forma periódica ali no ambulatório, tá legal? Então, uma questão bonita aí, uma questão que eu acho que dá para trabalhar bem, basta vocês terem essa noção passo a passo. Vocês viram que se a gente pegar o passo a passo rapidinho, vai anticoagular? Vamos. Esse paciente de tratamento ambulatorial ou hospitalar? De acordo com a história clínica, facilmente a gente conseguiria colocar que é ambulatorial. Em relação à escolha da medicação, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma medicação um pouco mais antiga ou vamos fazer uma medicação nova, que não precisa de um controle tão fino, né? Aquele ajuste não precisa ser tão fino, não precisa acompanhar o paciente toda hora. A rivaroxabana, sem dúvida nenhuma, para esse tratamento ambulatorial, funciona muito bem, tá legal? Pessoal, vamos lá então, questão número 2, nós temos um paciente VHM com 48 anos que dá entrada em unidade hospitalar com dor abdominal, náuseas, vômitos e hiporexia há cerca de um dia. No exame físico, ele apresenta dor à palpação abdominal em quadrante inferior direito com sinal de Bloomberg positivo. O paciente é encaminhado ao centro cirúrgico com hipótese diagnóstico de abdômen agudo inflamatório. Durante a cirurgia, você observa apêndice vermiforme sem alterações. Opa! Aparentemente, tudo que a gente havia lido pensava, esse paciente tem o quê? Tem apendicite. Mas não, né? Foi feito ali a cirurgia, provavelmente uma laparotomia, e não foi identificado o apêndice inflamado. E sim um divertículo endelgado, perfurado, localizado a cerca de 50 centímetros antes da válvula iliocecal, a que corresponde tal achado e qual a conduta cirúrgica. Vamos lá. O que nós temos aqui? A gente tem que diferenciar se é um divertículo verdadeiro ou se é um divertículo falso. Então, passo número 1. Vamos pensar em relação a isso. Esse paciente ele tem um divertículo no delgado. Isso existe? Existe, pessoal. Tem um divertículo chamado divertículo de Meckel, tá? Que é um divertículo que ocorre
no delgado. É um divertículo verdadeiro, ele é uma anomalia congênita mais comum do trato gastrointestinal, tá? Ele ocorre em cerca de 2% das pessoas. Você fala assim, pô, Cauê, mas é raro. Não é tão raro, né? 2% das pessoas. Basicamente, ele é causado devido a uma obliteração incompleta do ducto vitelino e consiste em uma separação congênita da borda antimesentérica do íleo, tá? E os sintomas são comuns? São sintomas específicos, patognomônicos? Não, né? Pode ter sangramento, obstrução intestinal, pode ter uma inflamação, tá? Normalmente o tratamento frente a um divertículo de Meckel perfurado, uma complicação, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a ressecção cirúrgica daquele determinado ponto afetado, tá? Então normalmente isso que a gente costuma fazer. Em relação a definições, pessoal, vamos lá. A gente definiu o que é verdadeiro, né? Um divertículo, então, do trato gastrointestinal que contém todas as camadas da parede gastrointestinal, esse é um divertículo verdadeiro. A gente tem lá como exemplo os divertículos esofágicos e os divertículos de Meckel, tá? São divertículos verdadeiros. E os divertículos falsos, ou pseudodivertículos, são as protusões da mucosa e submucosa através da parede muscular do intestino. Por isso que a gente não considera como um divertículo, né? Ele não está afetando ali todas as camadas da parede gastrointestinal. E a gente tem como os divertículos colônicos, são os pseudodivertículos, ok? E a definição, o que é diverticulose? Diverticulose é a presença de um ou mais divertículos. O paciente pode ter diverticulose e não ter nenhum sinal, nenhum sintoma, pode ser um achado diagnóstico. E a diverticulite? Diverticulite é diferente. Ele tem a doença, né? Ele tem a presença de divertículos, e em determinado momento ele pode ter a diverticulite, que é a inflamação ou infecção do divertículo. Tá legal? Em relação, então, ao passo número 2. Passo número 1, a gente respondeu. É verdadeiro ou é falso? A gente sabe agora que é verdadeiro. Então, a gente vai excluir já duas alternativas. Passo número 2, qual a conduta? A gente sabe que é um divertículo verdadeiro, um divertículo de Meckel. O que a gente vai fazer? Para a gente poder responder essa pergunta, é importante a gente classificar. Para a gente poder classificar, a gente vai usar a classificação de English. Essa classificação é legal vocês saberem, pessoal. Anotem aí, ou vocês façam um flashcard, ou deixem anotado aí para estudar depois a classificação de English. Vamos lá. Estágio número 1. Abscessos pericólicos e mesentéricos pequenos e localizados. É isso que nós temos no nosso paciente? Não. Nosso paciente tem estágio número 2, abscessos maiores, mais confinados à região pélvica? Não. Ele tem estágio número 3, doença diverticular perfurada, ocorrendo peritonite purulenta? Provavelmente ele está aí, né? Ou ele está no 4, ainda pior. Ele tem o estágio 4, ruptura de um divertículo inflamado para a cavidade peritoneal, livre com contaminação fecal da cavidade, implica em alto risco de eventos adversos. Então, o nosso paciente ele tem ali uma doença diverticular perfurada. Esse é o mínimo que ele tem, né? Então, o que a gente vai fazer frente ao estágio 3? A gente pode ficar em dúvida, pô, qual é estágio 3 ou estágio 4? Independente disso, esse paciente ele tem indicação, frente ao estágio 3 da classificação de English, a gente tem indicação de cirurgia de urgência, tá? O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma rafia ou uma ressecção? Nesses casos, a gente vai fazer a ressecção da determinada região afetada desse paciente, tá legal? Então, esse paciente tem que sim fazer uma ressecção e não simplesmente uma rafia. Ficaríamos então com a alternativa B, pessoal, diverticulite, divertículo verdadeiro, realização da ressecção. Então, de acordo com os nossos passos, passo número 1, passo número 2. Passo número 1, o que é esse tipo de divertículo? É verdadeiro ou é falso? A gente viu que é verdadeiro. Opa, já matei duas alternativas, excluí duas. E agora, qual que é a conduta frente a esse divertículo? Aí a gente teria que saber a classificação de English, soube que a classificação está lá no estágio 3, lembrando que a classificação no estágio 3 tem indicação de cirurgia de urgência, sendo a cirurgia de urgência indicada para esses casos, a ressecção da determinada alça afetada. Tá legal? Então é isso, pessoal. Questão número 3,
Paciente masculino, no 7º dia de pós-operatório de uma laparotomia exploradora, apresenta deiscência da ferida operatória. Qual fator apresenta risco para tal complicação ocorra? Vamos lá. Então, a gente tem uma outra questão aí relacionada à pós-operatória, para vocês verem a importância disso. A gente tem aí, basicamente, que saber sobre a deiscência da ferida operatória. Vamos lá, então, pessoal. Primeira coisa, passo número 1. O que é deiscência? A gente precisaria saber isso para a gente poder acertar a questão. A gente podia chutar, de repente fazer alguma manobra ali e acertar? Poderia, mas seria interessante saber o que é deiscência. Agora vocês vão saber. De acordo com a definição, a deiscência é a separação pós-operatória das camadas músculo-aponeuróticas abdominais. Tá? Então, isso é deiscência. Em relação ao passo número 2. Passo número 2 é a gente saber quais os fatores de risco para que ocorra a deiscência. Tem um monte, pessoal. Se for enumerar aqui, deve ter uns 20 pelo menos. Tá? Vou colocar aqui para vocês 10, basicamente. Que é a deiscência prévia. Opa, o paciente fez uma laparotomia e já teve um quadro de deiscência. Paciente diabético ou uremia. Um paciente obeso. Um paciente com infecção da ferida, que tem seroma ou mesmo um hematoma. Um paciente com idade avançada. O paciente fez uma laparotomia exploradora com 70, 80 anos de idade. Um paciente com déficit de vitamina C e zinco, tá? Especialmente essas duas. Se ocorrer um erro técnico, se por acaso for feito ali um fechamento errôneo de uma técnica não muito boa, então pode aumentar a probabilidade de ocorrer uma deiscência. Se o paciente tiver pressão intraabdominal elevada, se o paciente tiver uma cirurgia de emergência, ou seja, não é uma cirurgia eletiva, o paciente, por exemplo, tem uma apendicite perfurada que tem que ser feita a cirurgia rapidamente porque ele já está clinicamente instável, tem uma série de alterações. Nesse caso, não é uma cirurgia eletiva, a gente vai considerar uma cirurgia de emergência. Nesse caso, cirurgia de emergência, a gente vai focar em alguns outros pontos, de repente, o fechamento vai ser feito mais rápido, de forma realmente para a gente poder acabar a cirurgia rapidamente e colocar esse paciente para um acompanhamento intensivo. Então, nesses casos, aumenta o risco de ter uma deiscência, ok? Então, ele pergunta, qual fator apresenta risco para tal complicação? Vamos lá, vamos trabalhar com as alternativas, pessoal. Alternativa A, se o paciente tiver pressão intraabdominal elevada, aumenta o risco de ele ter uma deiscência da ferida operatória? Sim, fato, a gente viu isso. B, por que está errado? Indivíduos adultos jovens, na verdade não, né? Na verdade é o inverso, no paciente idoso, que realmente aumenta o risco de ter uma deiscência da ferida pós-operatória, tá? A ferida operatória, perdão. A C, uso da sutura mecânica, na verdade não, né? Sutura mecânica é ok. Cirurgia eletiva, também não, é o inverso, né? Se o paciente tivesse uma cirurgia de emergência, uma cirurgia que tem que ser feita mais rápida, uma cirurgia mais complicada nesse sentido que envolve o risco de morte do paciente, é mais complicado. Então, uma cirurgia eletiva, normalmente a gente tem mais tempo, consegue fazer com mais calma e consegue fazer ali o fechamento melhor, diminuindo aí o risco de uma complicação tal como a deiscência da ferida, tá? Então, essa questão não era uma questão muito difícil. Se a gente for dar uma olhada ali, facilmente a gente conseguiria chegar na alternativa A. Pressão intraabdominal elevada aumenta o risco de complicação, ou seja, da deiscência da ferida operatória. Tá legal? Então, dentre as questões que nós vimos até agora, sem dúvida nenhuma, seria mais tranquilo de acertar. Pessoal, questão número 4. Um paciente masculino com 50 anos de idade, portador de retocolite ulcerativa diagnosticada aos 15 anos de idade. Esse paciente ele procura a unidade básica de saúde relatando perda de peso, icterícia progressiva, colúria e acolia fecal há cerca de uma semana. Esse paciente ele nega a febre, tá? Qual tumor do trato gastrointestinal está associado à história patológica pregressa do paciente? Vamos lá, mais uma vez o enunciado curtinho, né? Enunciado aí com 3 linhas. A gente tem um paciente masculino com 50 anos de idade, com um diagnóstico de RCU, retocolite ulcerativa, diagnosticada há 15 anos. Então, basicamente, há 35 anos ele sabe que tem RCU. Ele apresenta aí perda de peso, icterícia,
colúria e acolia. Sempre quando a gente vê perda de peso, pessoal, querendo ou não, a gente tem que lembrar de neoplasia, né? Então, é uma das hipóteses, sem dúvida nenhuma. Além disso, o paciente tem icterícia progressiva, tem colúria e acolia. Se a gente pegar, pensando em RCU, a gente tem uma doença, né, que realmente é mais comum de ocorrer, tá legal? Era uma questão fácil? Não, né? Longe disso. É aquele tipo de questão que você fala, poxa, ou eu sei ou não sei, né? Era algo que a gente poderia ficar realmente bastante em dúvida, e caso você não soubesse, não tivesse visto isso em nenhum momento, a chance de acertar realmente seria bastante baixa, tá? Então, normalmente nas aulas, especialmente nas aulas da JJ, as aulas completas lá dentro do curso, a gente coloca isso, né? Pensando na retocolite, na doença de Crohn, o que é mais característico, de acordo com também o que os professores às vezes veem nas questões, eles acabam colocando ali também como um tópico, uma sugestão de estudo, uma observação para vocês prestarem bastante atenção, tá? Então, pensando em retocolite ulcerativa, passo número 1. O que é retocolite ulcerativa? Basicamente, a gente tem que saber que ela é uma doença inflamatória intestinal crônica, tá? Que acomete a camada mucosa do intestino grosso, tá? Então, primeira coisa. Passo número 2. Opa, eu já sei um pouco de retocolite, comecei a relembrar lá do que eu estudei. A retocolite ela pode ser associada com qual doença que pode malignizar? Então, esse paciente que tem retocolite, essa retocolite ela pode estar associada com a colangite esclerosante. É muito comum um paciente que tem retocolite ulcerativa, ele também, em determinado momento da doença dele, ele tem uma colite esclerosante. E essa colite esclerosante, ela pode malignizar para colangiocarcinoma, tá? Então você fala, poxa, Cauê, é difícil, hein? Como que eu ia saber que esse paciente ele tem uma probabilidade maior de ter uma colangite esclerosante? Normalmente na aula de RCU a gente fala isso, tá bom, pessoal? A gente acaba comentando em algum momento que a colangite esclerosante é uma doença aí bastante importante para os pacientes que têm RCU. E pensando na colangite esclerosante, o paciente ele tem um risco aumentado aí de uma malignização. Consequentemente, esse paciente ele pode ter aí uma neoplasia, né, um câncer chamado colangiocarcinoma, tá? Então, uma questão relativamente difícil, realmente, né, não é fácil, longe disso. A gente ficaria então com a alternativa C, colangiocarcinoma, tá? Então, assim, marquem isso, façam de repente, anotações, uma folha de sulfite, ou façam disso um flashcard, tá? Funciona muito bem fazer um flashcard relacionado a isso, porque, sem dúvida nenhuma, pode vir a aparecer numa outra prova, na prova da USP, ou numa prova do INEP, pensando aí em RCU, tá legal? Questão número 5, olha o tamanho do enunciado dessa questão, pessoal, uma única linha. Pacientes esplenectomizados apresentam supressão de qual peptídeo de atividade fagocítica? Caramba, assusta, né? Você vê isso e fala, puxa vida, e agora? O que eu faço? Vamos lá, vamos ver as alternativas. Nesse tipo de questão que o enunciado é muito curto, é interessante a gente pegar algumas palavrinhas ali. O que o enunciado nos deu? Ele deu ali esplenectomizados, ou seja, o paciente fez a ressecção, tirou o baço. E ele pergunta, a supressão de qual peptídeo de atividade fagocítica? Então, qual peptídeo? Dentre as alternativas, o que nós temos ali? A gente tem a tiamina, a properdina, a tufiticina e a purina. Provavelmente vocês falam, poxa, mas eu nunca vi isso. O que é properdina? O que é tufiticina? Normalmente a tiamina, a purina, a gente vê mais, né? Vamos lá. Do ponto de vista imunológico, né, o baço ele é o maior órgão linfóide do organismo e ele é o principal local das respostas imunes a antígenos originados no sangue, tá? O baço também é a maior fonte de imunoglobulina, ou seja, IgG e a imunoglobulina IgM, tá? E é o maior local de produção de fatores envolvidos no processo fagocítico. Opa, falou de fagocitose, falou do baço, estamos chegando lá. Então, ele é o maior local de produção de fatores envolvidos no processo fagocítico de bactérias encapsuladas, tais como
no caso os fatores, né? A opsoninas, a tufiticina e a properdina. Opa, apareceu ali. A properdina e a tufiticina. Então, a gente vai pensar. O que eu vou colocar como alternativa? Tiamina, purina? Não, né? Essas a gente conseguiria realmente tirar ali pensando, tentando lembrar ali, poxa, o que é purina, DNA, gene? A gente fala, opa, não tem nada a ver, né, com essa atividade fagocítica. E a tiamina? Também não. Mas e a properdina e a tufiticina? Opa, isso eu não sei. Eu acho que é uma das duas. Vamos lá, realmente é uma das duas. A gente pegar um paciente que fez a esplenectomia. A esplenectomia implica em deficiência de atividades das células monomacrofágicas, tá? Um paciente que não tem um baço ali, ele tem essa alteração. Essas células monomacrofágicas, elas são responsáveis pela aderência às bactérias, seguida da fagocitose e destruição das mesmas, mediada pela geração de produtos microbicidas, tá? Duas outras substâncias relacionadas com ativação de macrófagos. Então, vamos lá. Ativação de macrófagos também são produzidas no baço. A tufiticina e a properdina. Sem dúvida nenhuma, eram as duas que a gente ia ficar em dúvida. O que nós temos? O que é a tufiticina? A tufiticina, pessoal, ele é um tetrapeptídeo. Opa, peptídeo, apareceu ali. O que ele é? Ele está localizado no domínio FC da cadeia pesada da imunoglobulina G. Tem um efeito imunoestimulador. Vamos lá, vamos aumentar isso. Imagina o baço tem lá imunoglobulina. A gente sabe que tem imunoglobulina G, imunoglobulina M. A gente sabe que a tufiticina está na imunoglobulina G. Basicamente, ele é um peptídeo que está localizado no domínio FC. Então, vamos pensar no macro ali, imaginando que é tudo muito grande. A gente sabe que não é, mas vamos imaginar. Imunoglobulina G está lá. Depois a gente tem a cadeia, o domínio FC da cadeia pesada. E depois a gente tem as substâncias menorzinhas ali, que é os peptídeos. Então, a gente imagina que a tufiticina faz parte ali do macro, ali, do grandão, que é a imunoglobulina G. Tá? Ele tem esse efeito imunoestimulador. E a properdina? O que é a properdina? A gente pode chamar também de fator P. Tá? Ele é o único regulador positivo conhecido da ativação do complemento que estabiliza as convertases da via alternativa. Caramba, Cauê, o que é isso? Que viagem, né? Realmente, para a gente poder entender isso, a gente tinha que entrar na cadeia, em reações e complementos, C1, C2, C3, não é a ideia, né, desse vídeo agora a gente entrar nisso, tá? O que é importante a gente saber? Lembrar, tufiticina é um tetrapeptídeo, ele está lá no final lá, da formação, ou a gente pode falar que é um dos primeiros, então é um peptídeo. Depois entra a cadeia, o domínio FC da cadeia, depois forma-se ali a imunoglobulina, tá? E a properdina, lembra-se que é o fator P, né? O fator P, ele regula aí a ativação do complemento, tá? Então, se a gente for pensar aqui, que é peptídeo? Tufiticina, tá legal? Tentem marcar isso, eu acho que isso também vale um flashcard, porque é algo que falar, poxa, daqui a um mês não vou mais lembrar disso. Lembre-se, tá? Tufiticina é um peptídeo, mais especificamente ele é um tetrapeptídeo, tá? Então não esqueçam disso, essas questões são muito difíceis, são detalhezinhos, rodapé de livros, talvez em algum momento na faculdade vocês viram isso, lá durante o estudo de vocês, talvez no segundo, terceiro ano, provavelmente no segundo ano vocês viram isso. Se pensar agora, passou-se 4 anos ou mais, realmente é muito difícil lembrar disso. É um detalhe que você fala, pô, não é possível que o pessoal colocou isso na prova. Pode cair, pessoal, tá? Então, façam um flashcard disso ou façam uma anotação, que eu acho que vale a pena. Em algum outro momento, de repente, ele pode colocar a properdina, né, como resposta correta, tá? Então, lembre-se disso. Sem dúvida nenhuma pode ajudá-los em algum momento, tá legal? Então é isso, pessoal. Gostaria muito de agradecer vocês. Esse é o nosso primeiro vídeo da série de vídeos de resolução comentada da prova da UFMT de 2021, tá legal? Então, a gente vai seguir na próxima semana com as questões da UFMT. Em algum momento eu não vou fazer mais 5, vou fazer sim 10, tá? Tentar fazer um pouquinho mais rápido nas questões, para a gente poder fazer 10 num único vídeo, tá? Um resumão aqui, para a gente poder concluir esse vídeo. O que nós tivemos?
Tivemos a Q1, questão 1, pós-operatório, paciente com TVP interrogado e a utilização de anticoagulante. Qual que era o anticoagulante para ser dado para aquele paciente? A 2, o paciente tinha um divertículo, um divertículo perfurado. Qual que era a conduta? Qual que era a classificação? Divertículo verdadeiro ou falso? Qual a conduta frente àquele divertículo? Q3, pós-operatório, novamente. Q1, Q3, pós-operatório. Deiscência da ferida. Opa, o que é deiscência? Quais são os fatores que aumentam o risco do paciente ter uma deiscência operatória? 4, RCU, retocolite ulcerativa. Normalmente ele coloca ali para a gente fazer o diagnóstico diferencial entre RCU ou doença de Crohn. Nesse caso não, para bem específico. Qual câncer, qual doença que esse paciente pode ter? Nesse caso ali era um colangiocarcinoma. Q5, pacientes esplectomizados. O paciente fez a retirada do baço. Qual dos peptídeos ali que vai ter essa influência? Qual deles tem essa atividade fagocítica? Tínhamos que saber isso, tá? Então, essas 5, o examinador foi bem carcamano ali, no sentido, falou, peraí que eu vou pegar esses estudantes aí. Estudaram pra caramba, mas isso eles não vão saber. E realmente, quem acertou essa está de parabéns, porque era algo bem complicado. Talvez, com técnica de questão, ali a gente ficaria entre duas, né? Entre a tofeticina e a properdina, e você chutar ali, poxa, não sei qual das duas, mas eu acho que é uma das duas. Se você chutasse ali na tofeticina, vocês iriam acertar, tá? Então, vamos lá. Às vezes, até mesmo para um chute, é importante a gente ter técnica para a gente poder aumentar a probabilidade de acertos, tá legal? Se a gente puder não chutar e acertar de forma certeira, melhor. Esse é o nosso objetivo, tá legal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e ótimos estudos.